abrir a Bíblia em Números capítulo 14, Deus tem uma palavra para você, abençoada nessa noite. Alberto e Thelma voltaram de férias, depois de 3 meses na praia, né? Alberto está até mais novo hoje, a Thelma também, né? Glória a Deus. Cadê o meu tecladista? Meus queridos, quem você ouvir vai governar a sua vida. Já parou para pensar nisso? Quem você ouvir vai governar a sua vida. Se você ouvir um sábio, conselhos sábios vai governar a sua vida. Mas se você ouvir um tolo, com certeza sua vida vai ser destruída. É Números capítulo 13, tá? Números está lá entre os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, é que Deus, não quer muito de nós. Deus quer tudo. Deus, Ele quer tudo que você tem, Ele quer você todo. E se Ele tiver tudo de você, você vai ter tudo de Deus. E meus queridos, se você quer ser um homem de Deus, você tem que atrair a presença de Deus. Se você quer ser um homem do povo, você tem que atrair a presença do povo. Não é verdade? Então, quando você quer ser um homem de Deus, você trabalha para atrair a presença de Deus. Quando Deus nos chamou, Ele não investiu em nós, não foi por causa da nossa habilidade. Deus não está atrás da sua habilidade. Isso é que é interessante, né? Eu fico imaginando a palavra, e quando eu fico vendo os homens que Deus chamou, nós vemos os improváveis sendo colocados em lugares que talvez eu não colocaria. Eu acho que eu não colocaria o Moisés para guiar o povo. Era gago, né? Sem microfone, sem um megafone, você botar um gato para guiar o povo. E eu pensaria assim, mas Deus não. Não é verdade? Deus trabalha diferente, Deus pensa diferente. A forma de Deus fazer as coisas, elas são invisíveis. Da mesma forma que você não sabe como se forma, né, os ossos dentro do ventre de uma mãe. Já parou para pensar como se formam os ossos de uma criança? Eu estava pensando nessas coisas e eu fiquei assim viajando muito com relação a isso. Porque Deus, Ele está interessado em pessoas que estão consagradas, pessoas que estão dispostas a fazer tudo por Ele e o que Ele quer. Meus queridos, Deus quer fazer as coisas dentro de nós, para que nós venhamos a fazer as coisas lá fora. É assim que a coisa funciona, né? Às vezes tem crente que fala o seguinte: pastor, Deus me deu um livre-arbítrio. Meus queridos, livre-arbítrio tem a ver com responsabilidade, mesmo porque você que foi comprado na cruz, você não tem livre-arbítrio. Glória a Deus. Não é verdade? Eu entreguei o meu livre-arbítrio para Jesus. Fui comprado, por isso eu não tenho mais direito ao que eu quero, ao que Ele quer. E meus queridos, Deus, Ele nos chamou para entrar em lugares que aos nossos olhos são improváveis. Eu me lembro um dia, eu fui convidado por um desembargador para fazer um culto no tribunal. E aquele monte de desembargador, vários juízes, e era uma solenidade especial. E eu olhando, eu falei, cara, eu era pastor em Santa Leopoldina, uma cidade desse tamanho, uma igreja que tinha 100 membros. E aquele desembargador, que era o presidente do tribunal, ele tinha uma solenidade na prefeitura. E naquela solenidade eu fui chamado para pregar. E eu dei uma palavra e aquele homem falou: você iria lá no tribunal falar? Eu falei assim: eu vou, ué. E eu fui. E aquele monte de autoridade. E quando eu estava ali, eu parei para pensar: onde Deus nos coloca para falar? Diante de homens que têm a balança da justiça na mão. E ali nós temos que ter a oportunidade de falar aquilo que Deus coloca. Porque tem gente que aproveita para elogiar, né? Elogiar um, elogiar outro. Mas eu peguei Deuteronômio 28, descasquei a Bíblia deles. Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então haverá prosperidade na cidade, no campo,
E fui falando sobre isso. Mas se não ouvires, a maldição cairá sobre vós. E depois, quando eu estava terminando, eu falei: sabe de quem é a culpa da calamidade que está sobre a nossa nação? É de vocês. Falei isso para aquele monte de homem. E no final eles aplaudiram e falaram: pastor, toda semana tinha que ter alguém falando isso conosco, para que nós pudéssemos realmente ter a visão de Deus nas nossas vidas. Meus queridos, eu vejo que esses dias será como nos dias de Noé. Jesus, ele está levantando uma geração tão louca por ele, que eu creio que esses adolescentes e jovens, eles vão fazer navios na areia, em lugares aonde nunca choveu. Eu creio nisso. É uma geração louca por ele. Mas vamos lá para Números 13. Manu, você me auxilia aqui no teclado juntamente com a guitarra e o Marciano. Números 13, do versículo 25 ao versículo 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhamos um capitão e voltaremos para o Egito. Pai, que a tua palavra venha ser revelada a nós de forma clara nessa noite, para que venhamos escolher ouvir a tua voz e seguir o som da tua trombeta, porque a honra é tua, Pai, a glória é tua. Aleluia, Jesus. Meus queridos, sempre vai haver um capitão tentando nos levar de volta para o Egito. Sempre vai haver uma pessoa tentando dizer: não vai dar certo, Deus não está nisso, Deus não vai fazer, retroceda. Sempre vai acontecer isso, mas depende de quem nós estamos ouvindo. E para ter sucesso no mundo, você entra para a escola, você vai estudar, você vai aprender. Se você quer ser um bom administrador, você tem que fazer uma faculdade de administração. Se você quer ser um bom advogado, você tem que fazer direito. Medicina, a mesma coisa. Deus está levantando pessoas. Deus não está levantando uma multidão de pastores, mas Ele está levantando uma multidão de ministros para pregar onde estiver trabalhando. É para isso que Deus te chamou. Tem gente que pensa que para falar de Deus tem que ser só pastor. Mas não, meus queridos, Deus quer você aonde você está. É aonde você está que você vai ser usado por Deus para fazer a obra dele. E uma coisa que acontece, nós temos que ser o melhor naquilo que nós fazemos. É tão bom quando uma pessoa fala o seguinte: nossa, pastor, esse menino aqui da sua igreja é o melhor aluno da sala. Amém? Estão falando isso de você? É.
Esse jovem é o melhor da faculdade. É isso aí. Esse advogado é o mais honesto que eu conheço, é crente. É tão bom quando a gente ouve isso, né? Olha, esse é o melhor estabelecimento comercial. O cara é crente. Essa família é a família mais abençoada, é crente. Porque, meus queridos, se você estiver disposto a queimar em santidade por Ele, você vai ser colocado num lugar de destaque. É assim que funciona. E nós temos que estar dispostos a pagar esse preço para ser queimado e iluminar as pessoas. Porque nós confundimos as coisas. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, às vezes nós não entendemos o que é ser um vencedor. Tem pessoas que acreditam que ser um vencedor é você ter o nome escrito na parede de algum lugar, numa rua. Mas a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer é uma coisa, ter sucesso é outra. Tem gente que tem sucesso na carreira profissional, mas é um derrotado na família, no casamento. Tem gente que vence no lado profissional, mas não vai entrar no céu, porque espiritualmente Deus não conhece essa pessoa. Você quer vencer o mundo? Você tem que ouvir a Deus. Meus queridos, Deus, Ele cria as condições dEle no nosso espírito, que vem dEle, e Ele vai trabalhar através de nós para fazer a obra dEle. É assim que Deus faz. Aí Deus fala com Moisés. Moisés separa 12 príncipes, o que há de melhor dentro do povo, homens de visão. E interessante que Deus fala o seguinte: Moisés, manda eles irem ver o presente que eu preparei para eles. Deus mandou alguém inspecionar a terra. Deus mandou procurar saber qual era a fraqueza da terra, qual era a fortaleza da terra. Deus falou: vai lá ver o presente, né? Coisa show, né? Vai lá, manda esses 12, porque eu creio que Deus pensou o seguinte: eles vão voltar doidinho para entrar correndo na terra. Porque quando eles chegarem lá, vão ver uma terra que manda leite e mel, uma terra abençoada. Eles vão ficar doidos para entrar. E aí o povo foi, os 12, eles foram, e eles trouxeram a interpretação deles. Era para eles trazer uma informação, mas eles trouxeram uma interpretação. Fala quem está do seu lado, meu irmão. Pode falar, meu irmão. Deus mandou você trazer informação, não é interpretação. É interpretação. As pessoas têm interpretado do jeito que elas acham o problema. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou: pastor, o meu casamento acabou, não tem mais jeito, a minha família está destruída. E ele falou. Eu falei: cara, eu vejo a sua família restaurada. Mas como, pastor? Porque a sua família foi pensada por Deus. Você não está vendo o que eu estou vendo? Não, pastor, eu não estou vendo. Então você precisa orar aqui e orar. Ajoelhe e ora, porque você não está vendo o que Deus está vendo. Meu irmão, nós temos que ver o que Deus está vendo. E se você for lá em Isaías, você vai ver algo interessante. Eu estava lendo sobre isso. Isaías 20, versículo 2. Quando Deus manda Isaías fazer um negócio muito doido, diz assim: nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías e disse: tira o pano de saco do corpo e a sandália dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levantará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados egípcios, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos.
a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. Meus queridos, Deus estava querendo mostrar o quê? Quem confia em homem está nu. Talvez você está confiando na força do seu braço, na sua visão, no seu jeito. Você tem que confiar no Senhor. Nós temos a nossa interpretação humana, aí daí nós decodificamos a mensagem de Deus, temos a interpretação e nós queremos que se manifeste do nosso jeito. Mas os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Na verdade, os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus a seu respeito são muito maiores. Aí, uma coisa que nós temos que entender, nós temos que tomar cuidado. Se Deus te mandar fazer algo, você tem que fazer, meu irmão. Tem que tomar posição. Nós nos movemos na visão de Deus. Aquele povo ficou 40 dias visitando a terra prometida. E ao final de 40 dias eles voltaram. E eles falaram que a terra era perigosa. A terra era boa, mas era perigosa. Sabe o que aconteceu? O povo ficou todo inflamado e não quis saber de entrar na terra prometida. Aí o que Deus fez? Para cada um dia dos 40 dias de incredulidade, Deus deu a sentença de 1 ano de castigo no deserto. Tem gente que está no deserto por causa da incredulidade. Tem filho que era para pastorear em Canaã e está pastoreando no deserto por causa da incredulidade do pai. Por isso que é muito sério. O que nós passamos para a próxima geração, o legado que nós passamos, tem que ser um legado de fé. Amém? Você tem que acreditar, Deus vai fazer, Deus vai romper, Deus vai. Meu irmão, quanto mais difícil, mais impossível, melhor para Deus. Está difícil as finanças, é assim que Deus gosta. O Brasil entrou em crise, é o melhor momento de Deus trabalhar. É o melhor momento, Deus vai trabalhar nesse momento. Aí você vê, quem entrou na terra? Josué e Caleb. Os outros que não entraram, ninguém se lembrou deles. Hoje quantos filhos se chamam Josué, né? Aí alguns, para ficar mais chique, botam em inglês, né? Joshua. Tem uma sugestão de nome aí para quem está grávida. Tem Elton e tem Joshua. Então escolhe ele. Olha, e Caleb, né, também, né? Os outros não entraram, ninguém se lembrou do nome deles. Incrédulo é esquecido. Todo mundo foge de pessimista, gente. Perguntaram a uma criança o que é um pessimista. A criança falou: pessimista é quem olha para o pé. É mesmo, só está olhando para baixo. Parece que está caçando nota de 100 reais, né? Mas se achou aí, foi eu que perdi. Mas, meu irmão, nós só nos lembramos de pessoas que dão destino à nossa vida, que nos jogam para frente. Deus não manda você interpretar a terra. Se você é igual eles, né? Eles se viram como verme. Se você rastejar, se sentir como verme, as pessoas vão pisar em você, porque você vai estar rastejando. Amém, irmão? Então você não reclame se as pessoas pisarem em você. Eles chegaram a dizer: nós somos como gafanhotos. O mundo vai te tratar da forma como você se vê. Você entendeu isso? As pessoas vão te tratar da forma como você se vê. Se você se acha feio, meu irmão, o negócio está feio do seu lado. Se você se acha feio, minha irmã, você não vai achar namorado, não. Você tem que se achar linda. Tem que se achar linda. Porque as pessoas vão te olhar pelos seus olhos. O maior problema da baixa autoestima é isso. Esse final de semana, no retiro dos adolescentes e jovens, nós vamos tratar sobre isso. Então os adolescentes se preparem, porque a tampa da panela vai voar lá. Amém? Meus queridos, olha só como a Bíblia diz em Efésios 1, versículo 4: você não tem que se conformar como vítima. Foi meu Pai que te fez, e a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas.
Talvez você não foi desejado. Pastor, a minha gravidez, a minha mãe me rejeitou a gravidez toda, eu fui rejeitado. Mas olha o que Efésios 1, versículo 4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meus queridos, Ele te desejou. Você foi eleito antes mesmo do seu pai e a sua mãe se conhecer. Glória a Deus. Deus já estava desejando você, Ele já estava sonhando com você. Eu não sei aonde você foi rejeitado, mas eu sei que você foi desejado nos céus, porque você teve origem lá. Eu sei que a minha origem é boa. Engraçado que até quem vai para o inferno vai ter que passar pelo céu, e o tribunal de Cristo vai ser no céu. E é justamente para a pessoa sentir mesmo, né? Vai estar sendo julgado, vendo o céu, o paraíso, e vendo a condenação que é o inferno. Hebreus 6 diz que é impossível aquele que experimentou a graça maravilhosa que é Jesus, que desfrutou o Espírito Santo, que provou os manjares de Deus, viver sem Ele. Eu não entendo como é que alguém pode abandonar Jesus por causa de sexo, de drogas, de amigos. Abandonar Jesus porque alguém na igreja falou mal dele. Tem gente que fala: estou saindo porque falaram mal de mim. Você tem que dar glória a Deus, meu irmão. A pessoa fala mal de você, você, glória a Deus. Falaram mal de Jesus, eu tenho que parecer com Ele. É assim que funciona. Em vez de você reclamar, você tem que agradecer, porque você está parecendo com Ele. A Bíblia em Tiago, capítulo 1, diz que nós temos que regozijar e dar glória a Deus quando passamos por problemas e provações, porque nós nos parecemos com Jesus. Não é verdade? Nós nos parecemos com Ele. E tem pessoas que trocam Jesus por fama, drogas. Meus queridos, você tem trono, você foi comprado por bom preço. Deus não mandou interpretar a terra, Deus mandou visitar para tomar posse. Toda promessa tem um obstáculo. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho genérico. Os problemas vão acontecer. Você começou a liderar a célula, você vai ter problemas, você vai lidar com gente, e não existe gente igual. Quando você pensa que você descascou um abacaxi, aparece outro maior. Você começou a cuidar de pessoas, você vai cuidar de problemas. Qual o tamanho da sua célula, o tamanho da sua rede, o tamanho do grupo de casados que você está cuidando, é o tamanho do problema que você vai ter. Você quer ter uma igreja de 1000 membros, você vai ter 1000 abacaxis. 100 mil abacaxis. É o tamanho, é a proporção. Não tem jeito, você vai lidar com pessoas. Até quem tem filhos gêmeos dizem: os dois são diferentes. Na verdade, toda promessa tem um obstáculo. E meus queridos, não existe cristianismo sem cruz, não existe promoção. Eu estava vendo um dia uma propaganda de uma igreja dando dízimo a 4%. E o pastor falando o seguinte: olha, a igreja pode, você que ia dar 100, você vai escrever um envelope 100, mas bota 40, porque 60 a igreja está devolvendo para você. Meu Deus. Tem igreja que você vai ter tanto envelope, cada um uma cor diferente, para campanha diferente. Tem crente que tem a Bíblia cheia desses envelopes. É igual jogar na loteria. Pastor, vai que dá certo. Só botar 10 reais mesmo e se colar. É igual a jogar, né? E se eu ganhar? Quem sabe, né? Corrente do sal, da rosa, da fogueira. Meus queridos, não existe saída pela tangente, não tem atalho. O diabo não tem medo de coisa ungida. O que transforma você é a unção que permanece em você, e ela te ensina todas as coisas. Meus queridos, uma manifestação não substitui a doutrina. Pessoas têm corrido atrás de manifestação, têm corrido atrás da palavra. Jesus, para mostrar que ele não tinha método, que tudo tinha a ver com unção,
Jesus, ele deu à vista vários cegos, não foi verdade? Teve um que Jesus chegou e cuspiu na cara do cara. Veja! E ele começou a ver. Teve outro que Jesus botou a mão e falou: passa a ver agora. O que você está vendo? Estou vendo homens como árvores. Vê de novo. Agora estou vendo. Teve outro que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou no rosto, vai lá e lava. Como é que cura cego, meu irmão? Você tem que cuspir no rosto do cara, fazer lodo, ou botar a mão. Jesus não disse o método. É a fé que faz as coisas, entendeu? Então para de pedir semente, rosa, chega de caixinha de promessas. Lá na Bíblia fala, né, que a unção que estava na igreja primitiva era tão forte, o avivamento era tão grande, que a sombra de Pedro curava. Então quanto maior o homem, mais gente curava, não é verdade? Então se Pedro fosse baixinho, a sombra ia ser pequenininha. Ou se o sol estivesse para lá, dava uma sombra grande, né? Mas a Bíblia diz que as pessoas traziam de longe, andavam quilômetros e traziam enfermos. E a Bíblia diz que todos os enfermos eram curados. Gente, o avivamento em Jerusalém estava pegando fogo. Pedro só fazia assim, ó, caía. E os discípulos, curando todo mundo. Mas olha só o que a Bíblia diz. Tem gente que não presta atenção nas entrelinhas. Atos capítulo 5, versículo 12 a 17 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aí continua. Então os sumos sacerdotes e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Meus queridos, não era cura o projeto de Jesus, era uma mensagem. E Deus parou aqueles discípulos, porque o negócio era cura, 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 e estava ficando legal, né? É um mover gostoso. Fico imaginando, tivesse esse mistério mesmo, ia para o hospital passando a sombra lá assim, ó, esvaziava tudo. Mas meus queridos, essa não era a mensagem que era para ser pregada. Os sinais acompanham, mas os sinais não são o nosso objetivo. Porque o doente que foi curado hoje, ele vai ficar doente amanhã. Mas o espírito que foi liberto hoje é para a eternidade. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo não é dar o pão que perece, mas o mantimento que permanece. Esse é o nosso objetivo. Porque você curou a dor de cabeça, curou o câncer, o caroço sumiu. Acontece, vai acontecer. Aqui tem acontecido direto isso. Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a alma, é a eternidade. Porque o corpo já foi condenado. Então o nosso objetivo está ligado à eternidade. E aí a mensagem deveria ser pregada. 2 entraram na terra, não ficaram com a interpretação, ficaram com a palavra, ficaram com a promessa. Caleb disse: Deus disse que é nossa, nós vamos tomar posse. Pronto, acabou. Deus falou, Deus mandou. Deus não mandou observar gigante, fortaleza. Deus nos mandou observar a terra que é nossa. Quem que você está ouvindo, meu irmão? Quem você está ouvindo definirá o que você está vivendo.
Tem gente que está vivendo de crise em crise, e tem gente que vive de glória em glória. Quem vive de crise em crise vive vendo o jornal, dólar subiu, dólar caiu, corrupção, imoralidade, vive na Babilônia da vida. Quem vive de glória em glória não está nem aí. A cotação do dólar no céu, meu irmão, você não vai precisar de dólar. Lá até o chão é de ouro. Você não vai ter que pagar nada. Pensou que maravilha? Eu vou estar lá morando lá na Ilha do Frade do Céu. Você vai poder me visitar direto. Oh glória! Aleluia! Nós não nos guiamos por vista. Nós não guiamos pela voz da carne. Nós nos guiamos pela voz do Espírito. Meus queridos, não é preciso interpretar, é pegar. Como nós vamos derrotar o gigante, eu não sei. As pessoas falam, pastor, qual é o projeto? É 15 mil até 2020, foi o que Deus falou. Mas como vai ser? Eu não sei. Não sei. A obra é dele, a igreja é dele, o reino é dele. Nós estamos fazendo esse negócio. Eu sei que Deus está levantando um monte de pastor nessa igreja. Um monte. Pessoas que já pregam muito melhor do que eu. Por isso que eu estou estudando mais. Porque os meninos estão acelerando o passo. Então você tem que correr atrás. Correr para poder não passar você muito depressa. Mas é a verdade, nós temos que formar isso. Nós temos que formar pessoas melhores do que nós, que vão mais longe, que recebem convites para pregar e para seminários, congressos. Essa é a visão de Deus, foi isso que Deus me mostrou. Em Números 14, eles disseram o seguinte: olha só, gente, o que você fala tem a ver com o seu destino. É melhor morrermos no deserto. Foi o que aconteceu. Toda aquela geração ficou 40 anos morrendo no deserto. Cuidado com o que você fala. O que você fala volta contra a sua vida. Caleb e Josué disseram o seguinte: nós vamos entrar naquela terra. E entraram. Os outros falaram: nós vamos morrer aqui. Morreram mesmo. É assim que funciona com Deus. A sua boca tem que ser boca profética sobre a sua vida, sobre a sua casa. Meus queridos, quando você olha para o seu coração, o que você vê? Você vê Deus? O que está direcionando o seu coração? Você vê um fracassado, derrotado? Você vai chegar aonde você está vendo. Se você fala, eu não posso, não consigo, não tem jeito, vai morrer no deserto mesmo. Agora quando você fala, eu vou, eu farei, você faz. E faz melhor. E rompe. Porque toda autoridade foi dada a você. Se Deus vê coisas em nós, por que você não vê, meu irmão? Por que você não vê? Deus vê. Deus olha para você e vê o melhor. Por que você não vê? Por que existe essa baixa autoestima? Crente tinha que ser autoestima. Crente rapaz, você é filho de Deus, você é filho do rei. Isso aí que você anda com a cabeça nas nuvens. Ele nos elegeu nele. É interessante que antes da fundação do mundo, como nós vimos em Efésios 1:4, ele já estava nos gerando. Aí depois que ele gerou você do Espírito, ele falou, eu vou preparar um presente para ele. Aí em 5 dias ele fez a terra. Aí no 6º dia ele pegou o melhor da terra, formou e te colocou dentro. No 6º dia. Ou seja, em 5 dias ele fez um presente para você, mas você já estava gerado desde a fundação do mundo. E ele colocou o presente que foi você. Você é o único a ter o melhor dos 2 mundos. Você tem promessa do céu e da terra. Tudo vai voltar para a origem. Essa carcaça aqui vai voltar para a terra. Agora o Espírito vai voltar para Deus. Coisa fantástica, né? É engraçado que eu estava até conversando com um casal hoje no discipulado. A pessoa quando fica endemoniada, ela perde a noção do que ela está fazendo. Quando ela volta assim, ela... Quem sou eu? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Agora o crente quando está cheio do Espírito é diferente, né? Eu fiquei nesse retiro agora do Espírito Santo, eu estava olhando, muito doido, muita doideira aquele negócio lá, gente. Eu fico
coisa que eu falei, meu Deus. E você vê um cara pula e passa por cima do outro sem ver. E tudo dá aquela puladinha da valsa santa. Eu falei, meu Deus, que é isso? E sai, e quando volta, está no êxtase. Foi bom, tá assim, foi bom. Vai ser assim esse final de semana, tá? Sabe por quê? O diabo, ele controla a mente. Ele vai na mente. Ele ocupa a mente. Mas ele não pode ocupar o local do Espírito. Esse local é só de Deus. E quando o rebuliço vem, é no local de Deus. Aí a mente está ligada, ela está recebendo aquilo que está acontecendo ali. Adão, ele foi um homem 100%. É o que Deus quer para você. Tinha saúde divina, tinha um corpo 100%, alma 100%. Adão não tinha ferida nenhuma na alma, criado por Deus. Alimentava pelo Espírito na fonte, todo dia ele batia papo com Deus, coisa fantástica, né? Não precisava ser curado, falava com Deus. Tinha sabedoria para pôr nome nos animais. Era um cara fantástico. Aí eu estava pensando sobre isso. E eu lembrei, eu estava até conversando com uma pessoa, e ela falou, pastor, o que tem crente, principalmente do interior, aqueles antigos, pessoas que nunca frequentaram a igreja. Eles pegam a Bíblia e leem ela todinha, e leem bem. E eu conheci uma pessoa, se você desse a Bíblia e falava, lá abre em Abacuque, ele abria e lia, abre Jeremias, ele abria e lia, abre tal lugar, abria e lia. Agora pega um outro livro e lê. Ele não conseguia ler, mas a Bíblia ele lia. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. As coisas reveladas pelo Espírito, o Espírito entende. É fantástico isso. Por isso, quando você está lendo a Bíblia está falando para você, está te alimentando, porque o próprio Deus, ele alimenta você, ele te enche com as promessas. E quem entra na promessa e acredita, não vai fazer cálculos, vai viver pela fé. Nosso Deus, ele não é domável. E quando você lê o livro de Jó, ele senta para conversar com Deus. É interessante que tem algumas perguntas ali que a ciência dele não respondeu. E Jó conversando com Deus, aí Deus fala, Jó, aonde você estava quando eu coloquei os fundamentos sobre os continentes? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei limite nos mares? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Aí Jó para e fala, antes eu te conhecia, te ouvi, mas agora os meus olhos te contemplam. Meus queridos, Deus não está se importando com o que você acha. Você tem que permanecer nele para ser discípulo. A palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus não chamou pastor para dominar. Deus chamou pastor para conduzir. Leia Êxodo capítulo 23, versículo 20. Porque tem pastor que quer dominar, e aí joga jugo, peso. Se você ler depois Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 20, ele diz assim, eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizer tudo o que lhes ordeno, sereis inimigo dos seus inimigos, e adversário dos seus adversários. Esse texto aqui, eu estava pensando nesse texto essa semana e falando, meu Deus, isso acontece hoje? E Deus começou a me trazer uma revelação. Hoje nós temos os líderes de célula, o seu discipulador, nós temos os pastores. Meus queridos, são pessoas que Deus coloca para te direcionar, não para mandar nem dominar, mas para te orientar nessa jornada. Porque Deus não te deixou órfão. O Espírito de Deus vai usar pessoas que estão sobre você para te abençoar. Amém, meu irmão? São liderança que Deus colocou.
O líder que está na sua célula, ele vai falar no temor do Senhor. E ele está debaixo da cobertura de uma liderança. Ele não está falando porque ele gosta de falar. Pode ser até um adolescente, mas se ele abrir a boca para falar algo que Deus não mandou, o próprio Deus vai cortar a língua dele. Por isso, líder, você tem que ser canal de Deus e não das suas intenções e das suas vaidades. Lá em Números 14, versículo 24, olha só, coisa fantástica isso aqui. Números 14, 24 diz assim: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Gente, Caleb não era mais inteligente, não era mais bonito, não era mais forte, ele tinha o quê? Outro espírito, era o Espírito de Deus. Diferente, né? Quando você tem o Espírito de Deus, você não é guiado pelas suas emoções, mas você é guiado pelo próprio Deus. Você não pode negociar a promessa de Deus para a sua vida. Aí em Números 14, continuando, a partir do versículo 33, diz assim: seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto e aqui morrerão. 40 anos no deserto, porque 40 dias observaram e não entraram. Eu creio que Deus está abreviando esses dias, meu irmão. E a igreja do Senhor, ela tem que entender, nós já estamos chegando em abril. O tempo está voando. As coisas, Deus está abreviando o tempo. Por isso é que nós temos que focar naquilo que interessa, que é o Evangelho de Deus. E às vezes nós estamos nos focando em coisa que não é aquilo que agrada ao nosso Deus. Às vezes a nossa segurança está numa carteira assinada, num casamento. Não é pecado ficar solteira, não. Você está solteiro? Está solteiro? Não é pecado. Se você acha que quer casar, case. Mas quem vive com Deus não vive sozinho, não. Não é verdade? Quem vive com Deus está muito bem acompanhado, por sinal. Glória a Deus. Tem a melhor companhia. Eu estava pensando nisso. Você sabe por que Adão não achou uma companheira idônea no paraíso? Porque Eva estava dentro dele. Ela tinha que ser gerada dele. Tem muita gente que não casou ainda, porque não está procurando o seu companheiro aqui dentro. Está procurando lá fora, né? Vai na boate, vai na festa, vai não sei aonde. Mas se você começar a gerar mundo espiritual, a orar, a buscar, Senhor, manda essa moça, manda esse rapaz. Às vezes a pessoa está procurando lá fora, quando ela está lá dentro. Aí o rapaz vai para a academia, né? E tem uns que ficam assim, bota a camisa coladinha. Tem uns que engordou mesmo, né? Não tem jeito, a camisa está colada. Aí bota a camisa coladinha, aí termina o culto e faz aquela coisa assim, ó. Aí em casa, aí a barriga não de volta não. A barriga vai, o cabelo vai embora, o dinheiro não está lá. Meus queridos, a mulher que é para você, que foi gerada de você, ela vai te amar com barriga, careca, sem dinheiro. É assim que funciona. Ela está aqui dentro, você tem que trazê-la para fora, começa a gerar, ele está dentro de você, começa a gerar esse rapaz, essa mulher. Mas para te caminhar para o final, as decisões na alma, elas têm consequência. Em Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 9,
A palavra de Deus diz assim: e uma vez, Hebreus 5:6, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse texto aqui, eu estava lendo esse texto esses dias e eu fiquei encantado. Meu irmão, se você for lá para Marcos capítulo 14, 36, Jesus no Getsemane, ele estava passando a pior das provações. A sua alma estava doendo, a parte humana dele falava. A Bíblia diz que ele transpirava gotas de sangue, ele estava sofrendo, ele estava chorando. E a Bíblia diz aqui em Hebreus que ele orou e ele poderia ser atendido, porque ele era obediente quando ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Deus poderia ter ouvido, Deus poderia ter mandado outro plano, mas ele disse: mas seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Ele poderia ter desistido ali no Getsemane, e a história seria diferente, mas ele escolheu por mim e por você. A história poderia ser hoje. E às vezes nós estamos preocupados com a nossa vontade, esquecendo a vontade de Deus, tomando decisões na alma. Meu irmão, você não pode tomar decisão na emoção. A emoção mostra que tem gigantes lá. As nossas fraquezas mostram que é difícil, que lidar com gente é algo muito chato. Mostra que casamento dá vontade de pegar o marido e esganar aquele cara, esganar aquela mulher e falar: Deus, mata ele, leva ela. Filho da dor de cabeça, tá? Desistir, vou entregar tudo, toma célula, pastor. Meu irmão, eu estou pensando na recompensa da Canaã que você vai receber. Estou pensando nisso, por isso que eu falo: insiste, vai, continua, vai, que vai dar certo. Porque Canaã está ali, Deus te mostrou. Ele não falou que não seria fácil, ele disse que teria que ser conquistada, mas ele disse que ele estaria junto. Você está com uma mala assim ao seu lado, entrega para Deus: tá, Senhor, está aqui esse homem, dá um jeito nele, está aqui essa mulher, conserta ela, ou eu. E vai. É assim que funciona com Deus. Foi assim com Jesus. Ele foi para a cruz por causa da sua piedade. Nunca decida por você, meu irmão. Pergunta: Senhor, qual é a sua vontade? O reino de Deus, ele não vai se dobrar à sua vontade. Deus tem algo para você e vai ser da vontade dele, não na sua. Você não para a cruz quando você quer. Tudo é do jeito que ele quer. Aí em Êxodo capítulo 12, são dois textos que a gente vai ler para encerrar. Êxodo 12, a partir do 25, diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aí vai lá para Êxodo 19 agora, só para a gente fechar. Meu irmão, isso tudo é revelação de oração da manhã aqui na igreja, tá? Se você não está vindo orar, você está perdendo. Deus está falando. Êxodo 19, 4 diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Coisa fantástica, né? Aquele povo saiu do Egito rico, entraram pobres, viveram como escravos, mas saíram milionários, porque o povo do Egito deu prata, deu ouro, deu joias, deu linho, deu tudo para aquele povo.
saíram carregados de animais. E agora aquele povo está no vale da decisão. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 importantes sobem ao monte, e a Bíblia diz que eles avistaram Deus. Meu irmão, o que Deus estava preparando para aquele povo era um negócio de doido. Era a coisa mais fantástica do mundo. Deus estava preparando para o povo de Israel. Aquele povo chega ali, e aqueles homens sobem, e a Bíblia diz que eles viram os pés do Senhor. A revelação de Deus estava começando para aqueles homens. Deus ia descortinar tudo para eles. Adão ia ser como eles iam ser como Adão. E ali, naquele momento, Deus fala: olha, Moisés, fala para o povo o seguinte. E a Bíblia diz que uma nuvem densa, fumegante, cobria aquele monte. Era um negócio de doido, porque a glória do Senhor é um negócio de doido, treme tudo. E aqueles homens, quando viram isso, eles tremeram. E Deus disse a Moisés: Moisés, fala com o povo, que eles serão uma nação de sacerdotes. Meu irmão, o que o sacerdote fazia no Velho Testamento? Era quem entrava na presença de Deus. O projeto de Deus não era 10 mandamentos para o povo. O projeto de Deus era manifestar a graça para eles. Era a graça que Deus queria dar. Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, fala para o povo que a graça vai descer sobre eles agora. E aquele povo simplesmente, quando Moisés desce e fala: olha, vocês serão uma nação de sacerdotes. Aquele povo falou: Moisés, o negócio é o seguinte, é muito bom isso que você está falando para nós, é legal, mas esse Deus é um Deus muito perigoso. Esse negócio de ser cristão, isso não é muito bom, não. Deus fala com você e você fala para nós. Vamos fazer esse acordo. Foi o que o povo falou. Aí Moisés chega e fala: Deus, o povo não quer começar com você, não. Talvez a próxima geração, a geração depois de Jesus faz, mas essa geração, ela quer mandamento. Aí Deus diz: manda o povo se consagrar, prepararei os 10 mandamentos para o povo. Aí o povo preferiu viver com 10 mandamentos a viver com a presença de Deus. O povo rejeita a graça e passa a viver com mandamentos. Meus queridos, a graça, ela está no Velho Testamento. Abraão, ele deu dízimo não por lei, mas por graça. Jesus morreu na cruz não porque você é bom, mas pela graça. E hoje a graça é nos apresentada de novo. Hoje, aquilo que aconteceu no Velho Testamento é apresentado ao povo de Deus. Vocês querem a graça? Vocês querem ter relacionamento com Deus? Ou vocês querem viver uma religião de aparência, uma religião do Velho Testamento? O que vocês querem? Vocês querem ser guiados pelo Espírito e conversar com Deus? Vocês querem ser direcionados pelo Espírito Santo? Qual ouvido vocês? A quem vocês ouvirão? Qual conselho vocês seguirão? Como eu disse, quem você ouve vai governar a sua vida. Vamos orar. O nosso Deus, Ele está neste lugar. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É o tempo da igreja se posicionar. É o tempo de você tomar posição onde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É o tempo de você queimar por Ele, para Ele. Tudo tem que acontecer em torno dele. É o tempo de você se posicionar: eu quero a graça, eu vou viver a graça na sua totalidade. Eu vou restaurar na minha casa e na minha família aquilo que Adão tinha. Vou conversar com Deus todo dia. Meus queridos, e Deus, Ele vai trazer nova todas as coisas. A palavra de Deus, quando você começar a ler, ela vai falar para você como maná. E maná tem que comer no dia, porque para o outro dia ele estraga. Então a palavra de Deus tem que ser comida todo dia. A lenha do altar tem que ser renovada todo dia, porque a lenha de ontem virou cinza.
precisa hoje é buscar a face de Deus. A santidade é que vai mostrar a intensidade do que Deus vai fazer na sua vida. Meu irmão, Deus quer fazer coisas doidas na sua casa. A terra prometida está ali. Ela é sua. É sua. Deus te deu. Jesus conquistou na cruz. É sua. Ele não mandou você fazer observação. Ele está mandando você tomar posse daquilo que Ele te deu. É pela fé. Pela fé. Você fala, Senhor, eu estou aqui nesse negócio. Estou dentro. É nós. É nós, eu estou contigo nisso, Senhor. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua célula. Nós não nos guiamos por vista. Está ruim. Está ruim no mundo físico, mas no mundo espiritual eu estou vendo que o negócio está bom. Está difícil, mas eu já estou vendo o gigante caindo. Porque aquilo que está dentro de mim determina até onde eu vou chegar. E se Deus está dentro de mim, meu irmão, eu vou chegar longe. Porque os planos dele para mim são planos longos, planos de paz, planos de vida, de abundância, de domínio. Deus te fez para dominar. Por isso deixa de ser coitadinho. Ele te gerou antes da fundação do mundo. Não importa o que fizeram com você no passado, não importa se te rejeitaram, se te abandonaram, Ele sonhou com você, Ele esperou você, e Ele espera de você uma decisão diante disso tudo. Ele quer impactar a sua vida, porque você vai ser a luz que vai queimar dentro da sua casa, na sua família, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, a sua nação. É para o Senhor.
quer colocar a sua vida diante de Deus? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar. Se quiser vir, pode vir. Vamos orar por você. A graça é o melhor de Deus. É a vontade de Deus para mim e para você. Só a graça basta. É difícil, né? Fazer a obra de Deus não é fácil, não. Tem gigante? Tem. Tem problemas? Tem. Mas Ele não abandona. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus disse assim: a minha graça te basta. É muito doido isso. Cheio de problemas, cheio de dificuldades, Deus diz: a minha graça te basta. Você quer mais do quê? Só basta, ela é suficiente. Não precisa de mais nada. A graça é algo imerecido, mas é algo fantástico. É a graça. Pai, nós queremos dizer que nós tomaremos posse da terra. A terra é boa, como o Senhor disse. Nós não olharemos para os gigantes, nós não olharemos para os problemas, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. Por isso, Pai, encha-nos com a Tua graça, encha-nos com a Tua paz. E, ó Pai, que venhamos ser, ó Pai, a igreja que o Senhor sonhou, que venhamos viver os planos do Senhor nessa geração. E, ó Pai, nós cremos e nós já contemplamos a nossa família, a nossa casa, como a família e a casa que o Senhor planejou para nós. E, ó Pai, nós pedimos que o Senhor atraia para esta igreja, para as células. Pai, as tuas células vão reunir amanhã. Ó Pai, que as casas aonde receberão as células, ó Pai, que os líderes estejam tão cheios da tua presença. Ó Pai, que haja um derramar de Deus sobre eles, que as pessoas sejam atraídas para aquelas casas. Ó Pai, que haja coisa sobrenatural naquelas vidas, por isso atraia multidões. Ó Pai, nós profetizamos neste lugar que os líderes serão os maiores do que os seus líderes, os liderados serão maiores do que os líderes. E ó Pai, aqueles que nós discipulamos serão maiores do que nós. Eles irão muito mais longe, conquistarão muito mais pessoas para o Senhor. Nós liberamos a bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, final de semana reviva, reencontro dos adolescentes, semana que vem reviva dos homens. Faz logo a inscrição na célula, não quer, não deixa para depois. Reviva é de graça. Então quem não foi, pega e leva. É dos homens agora, não perde essa oportunidade não. Que Deus te abençoe. Abraço no 5, 6, em nome de Jesus.